Tempo para tudo. Eclesiastes 3, está aí depois de Salmos. Se você nunca leu Eclesiastes, leia. Que livro precioso, irmãos. Sabedoria para viver uma vida de qualidade. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos homens, aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente,
nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Então diz comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem fará voltar para ver o que será depois dele? Até aí, mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, a iluminação, Espírito Santo do Senhor, de maneira a nos dar compreensão para poder entender a Tua palavra, aplicá-la, Senhor Deus, em todo o tempo e a cada momento de nossas vidas, para a glória do Teu nome, a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, à luz desse texto, eu queria pensar com os irmãos acerca não só do que esse texto tem como proposta, mas acerca daquilo que o livro de Eclesiastes tem como objetivo. Eclesiastes, de um modo geral, ele procura falar exatamente acerca da necessidade de se viver com sabedoria nessa terra. Porque nós podemos passar boa parte da nossa vida correndo atrás de muitas coisas, nos preocupando com tantas coisas, e tudo aquilo que do ponto de vista humano é importante, riqueza, sabedoria, conhecimento, dinheiro, posses, bens e essas coisas todas, coisas essas que nós ansiamos, coisas essas que nós batalhamos, coisas essas que nós desejamos, coisas essas que nós almejamos um dia adquiri-las. Para Salomão, isso tudo é correr atrás do vento. Porque Salomão, irmãos, foi o homem mais rico que existiu na sua época e foi também o homem mais sábio que existiu na sua época. Dificilmente houve outro. É certo que talvez ninguém mais que surgiu depois de Salomão tivesse a capacidade, o entendimento tão vasto que esse homem tinha acerca de quase todas as coisas. Se você ler Provérbios, por exemplo, você vai ver que ele fala desde botânica até investimentos, obras arquitetônicas e assim por diante. Um homem cujo conhecimento era vasto e era amplo demais. Então Salomão, baseado na sua própria experiência de alguém que teve tudo do bom e do melhor, teve dinheiro, muitas mulheres, muita sabedoria, muita fama, tudo. E ele disse, e chegou num determinado momento da sua vida, ele olha para trás e ele diz: tudo isso foi correr atrás do vento. Porque nada disso foi capaz de trazer a verdadeira realização, nada disso foi capaz de trazer significado, nada disso foi capaz de dar sentido à minha vida. E nesse capítulo 3, ele nos ensina algumas coisas que eu e você precisamos para viver e não se arrepender. Para viver sem se arrepender. E eu queria pensar com vocês acerca disso. O que é que esse texto nos ensina acerca do que nós precisamos para vivermos sem se arrepender? Dificilmente, irmãos, quando nós olhamos para trás, a gente não pensa assim: gente do céu, se eu pudesse voltar lá atrás de novo. Eu não faria isso. Outros poderiam dizer: faria tudo de novo. Passaria pelas mesmas coisas. Não é? Tomaria as mesmas decisões, mas outros certamente diriam: jamais faria diferente, se eu pudesse começar de novo, se eu pudesse voltar lá atrás. Mas agora, queridos, uma vez que nós não podemos voltar no nosso passado e mudar o passado para que a nossa história fosse diferente,
só nos resta agora pensar acerca do que nós podemos fazer daqui para frente, tá certo? E pensando nesse texto, 3 filmes de Hollywood me veio à mente. 3 filmes de Hollywood me veio à mente, porque o texto começa falando sobre tempo, há tempo para tudo. E é interessante notar, queridos, como que nós olhamos para os cinemas e nós percebemos como que o homem ele tem esse desejo, essa vontade, e pensa acerca disso, de repente, em determinado momento, voltar atrás na sua história, lá onde tudo começou, e mudar os rumos da sua trajetória. E o primeiro filme que me veio à mente é um filme de 1985, De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. Agora, o que me surpreendeu no roteiro desse filme é o seguinte: o filme ele se desenvolve da seguinte maneira. Nós temos lá o garotão Marty McFly, é um adolescente, presta atenção, vivendo com uma família sem vida e sem ambição na cidade de Hill Valley, na Califórnia. Seu pai, George, é constantemente intimidado por seu superior, por seu supervisor de trabalho. Sua mãe é uma mulher infeliz, ela está acima do peso e ela tem problema com a bebida. Os seus irmãos, Marty, Dave e Linda, também vivem com ele, sendo que ambos são comportamentalmente idênticos a seus pais. Almejando alcançar o seu sonho de tornar-se um astro de rock, Marty e sua banda fazem um teste para tocarem em uma festa da escola, no qual acabam sendo rejeitados. Apesar do revés, a namorada de Marty, Jennifer Parker, o encoraja a não desistir de seus objetivos e acreditar em seu futuro. No jantar daquela noite, Lorraine conta à família como ela e George se apaixonaram quando seu pai o atropelou na rua. Notem que o enredo aqui deste filme é de um adolescente vivendo dentro de um contexto cuja família não vive bem. O relacionamento entre os pais não andam bem, o relacionamento entre os irmãos não caminham bem, a mãe daquele menino tem problemas, o pai enfrenta problemas no seu trabalho, é uma família que está em crise. E, de repente, esse menino, ele consegue voltar no passado e ele consegue, então, fazer com que tudo aquilo que contribuiu para que a família não passasse pelas coisas que passou, pudessem ser diferentes. Diferentes. Mas aí me veio à mente um outro filme. Talvez alguns aqui já assistiram, eu já assisti algumas vezes. 17 outra vez. Esse filme conta sobre um homem, não é? Que é o Mike. Quando jovem, popular no colegial, ele tinha um futuro promissor por seu talento com o basquete. Era um exímio jogador de basquete. Mas no jogo de basquete mais importante, que o levaria à faculdade, a uma carreira futura, ele recebe a notícia de que a sua namorada está grávida. Com isso, Mike decide a casar-se com ela para cuidar da criança e ele abandona, então, a sua carreira como jogador de futebol. Quando adulto, por viver em eterna frustração, em pensar no que ele poderia ter tido e vivido se não tivesse perdido a oportunidade do jogo, ele deixa de desfrutar da sua família, sua mulher o está colocando para fora de casa, seus filhos estão distantes dele, e ele não ganhou a promoção de sua vida. Com a sua vida desmoronando, ele volta à escola para relembrar o seu momento de glória. Ele olha para sua foto e, de repente, aparece um zelador. Aqui eu vou contar do jeito que está lá no roteiro, viu, irmãos? Que é o seu espírito guia, que pergunta se Mike desejava voltar ao seu momento. Depois de um tempo, ele cai de uma ponte. E quando se olha no espelho, se vê com 17 anos na atualidade. E a partir disso, ele decide retomar o momento perdido antes, com a ajuda de seu melhor amigo, Ned, que era um nerd rico, que dá todo o tom cômico ao filme em muitos momentos, e ele volta ao colégio, que é o mesmo onde os seus filhos estudam. Ele passa, então, a ver o que os seus filhos passam na escola e os ajuda, aprende sobre sua família, se tornando amigo de seu filho e intervindo contra o namoro de sua filha com um garoto da escola que quer aproveitar-se dela.
Ele faz assim tudo o que deveria ter feito antes, e isso o aproxima da sua família, fazendo-lhe dar maior valor. Ele acaba desistindo novamente do jogo para voltar a ter a sua família restaurada. Notem, queridos, que faz parte aí da dos nossos filmes, mas impressiona-nos como que nós nos deparamos às vezes com esta vontade, com esse desejo, e nós convivemos às vezes, irmãos, anos pensando nisso, pensando em atitudes que nós tomamos lá atrás e que não nos ajudaram no presente, pensando em decisões que nós tomamos lá atrás que foram danosas à nossa vida, pensando acerca de comportamentos, de atitudes, de relacionamentos, de envolvimentos com determinadas pessoas que não nos ajudaram, que não contribuíram, que não fizeram de nós pessoas melhores. E a gente às vezes passa a vida pensando, mas por que eu fui fazer isso? Isso é sério demais, irmãos. Porque ficar preso às coisas do passado compromete profundamente o nosso presente e certamente o nosso futuro. E é por isso, então, que Eclesiastes ajuda-nos a entender que nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida e que a nossa vida precisa ser vivida alicerçada, fundamentada em valores que possam fazer diferente daqui para frente. Se eu não posso mudar o meu passado, eu posso melhorar o meu presente e posso certamente ser diferente lá na frente, lá no futuro. Salomão é um homem que está em crise. Se você lê Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Parece que ele não consegue encontrar sentido na vida. Parece que nada daquilo que os homens são capazes de realizar, de buscar, de desejar, de almejar, parece que todas as coisas que os homens desejam, anelam, parece que nada disso tem a capacidade de trazer a verdadeira satisfação para a sua alma. É um homem que está à procura de contentamento, de satisfação, de significado, de algo que seja capaz de trazer sentido à sua vida. Salomão é esse homem. E aqui, queridos, há 4 coisas que eu tiro para a minha vida e compartilho com os irmãos acerca do que nós precisamos entender para viver sem se arrepender. A primeira coisa é que nós precisamos ter consciência da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Ele começa dizendo: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. A primeira coisa que Salomão está nos ensinando aqui, queridos, é que nós vivemos num mundo caracterizado pela certeza da finitude, da validade. Nós vivemos num mundo onde nós já temos uma data de validade. Nós vivemos num mundo onde a vontade soberana de Deus, ela age na vida de tudo e na vida de todos. Salomão começa do princípio de que Deus é aquele que rege, Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que governa todas as coisas, porque ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. E quando ele usa essa expressão determinado, ele está pensando acerca de acontecimentos, ele está pensando acerca de coisas que acontecem, das quais o homem não tem a capacidade de mudar. Quer ver? Ninguém consegue impedir o sol de nascer. Ninguém consegue impedir a noite de chegar. Ninguém consegue impedir as 4 estações do ano. Elas vão acontecer no seu tempo determinado, assim como Deus determinou. Assim também Salomão, ele não só pensa acerca dessa macroestrutura, da qual nós olhamos distantemente, mas ele passa a falar acerca daquilo que compõe a nossa vida no dia a dia. Porque ele passa a dizer: há tempo de nascer e tempo de morrer. Com isso ele está dizendo que por mais liberdade que nós temos de determinar quando é que uma mulher vai engravidar, porque hoje é assim que funciona, né? Nós estabelecemos, às vezes, os critérios, nós podemos hoje até fazer uma formatação acerca de como que nós queremos o nosso filho. A medicina vai permitir daqui uns dias você entrar num laboratório e você configurar o filho que você quiser. Eu quero dos olhos azuis, do cabelo assim, e da cor assim. Isso vai ser possível. É tenso demais ou não é?
Então você não precisa orar muito. Você vai, se tiver grana para isso, não é? Mas Salomão está pensando até mesmo nesses detalhes, porque por maiores que sejam as intervenções humanas nessas questões da vida, ele diz que tudo isso só acontece por permissão divina. Você pode, queridos, colocar um embrião lá no útero da esposa, mas se Deus não abençoar, não fecunda, não progride, não vai. Assim como nós lançamos uma semente na terra e cai a chuva, mas se a graça de Deus não agir, não germina, não cresce, não frutifica. Assim é, não apenas ao nascer, mas assim o é no morrer. Por maior que sejam os avanços, por maior que seja a nossa luta a fim de perpetuar os nossos dias, de vivermos cada vez mais, não conseguiremos impedir a morte de chegar. E é por isso que o salmista, no Salmo 139, verso 16, ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, querido, Salomão, ele parte desse princípio que nós precisamos entender que Deus não se ausentou do seu planeta, mas que Deus é um Deus presente, que Deus é um Deus que intervém, que Deus é um Deus que governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. Ninguém é forte o bastante para impedir que os propósitos de Deus aconteçam. E é por isso que José, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, lá na frente ele diz: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Porque o apóstolo Paulo pôde dizer mais à frente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque ele tinha consciência que estava vivendo debaixo da soberania de Deus. As tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. Na vida do crente é assim, não há coincidências, há providências. E Salomão está olhando a vida dentro dessa perspectiva da soberania de Deus regendo tudo. Ele tem essa consciência de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas uma segunda coisa é que nós precisamos ter consciência de que nós vivemos num mundo em constantes mudanças. Quando ele passa a descrever, queridos, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. Notem, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aqui então ele começa a descrever 14 coisas, em pares de 2 aqui. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou porque não produziu, teve que ser arrancado. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Com todas essas descrições, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de casar e tempo de ficar solteiro. Isso é eu que estou dizendo, não está no texto, viu, irmãos? Está certo? Então, com essas descrições, ele está descrevendo aqui acerca da composição da vida. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: nós vivemos num mundo onde as mudanças são constantes, onde nós estamos celebrando a vida num determinado momento, mas quase que concomitantemente nós estamos também enfrentando o luto. Ao mesmo tempo que nós estamos dando as boas-vindas a alguém que está nascendo, nós temos que ir num velório. Ao mesmo tempo que nós estamos celebrando a vida por todas as conquistas, por todas as coisas boas que passaram a fazer parte da nossa caminhada, da nossa existência, ao mesmo tempo nós estamos tendo que lidar com a situação de enfermidade. Enfim, ele está falando aqui que nós temos que ter essa consciência de que nós não vivemos num mundo onde a coisa acontece de maneira linear, onde parece que tudo vai acontecendo às mil maravilhas. Não. Ele fala que nós precisamos ter consciência, queridos, que nós vivemos num mundo onde as coisas mudam constantemente
e onde nós estamos sujeitos a fatalidades, onde nós estamos sujeitos às contingências da vida, onde nós estamos sujeitos a lidar com as adversidades da vida, onde nós estamos sujeitos a lidar com mudanças que são contínuas e que são constantes. Mas quando ele faz isso, quando ele chama-nos para pensar acerca desse mundo caracterizado por essas mudanças, na verdade ele está querendo fazer com que eu e você, ao compreendermos isso, nós passamos a viver a vida da melhor maneira possível, valorizando cada oportunidade que Deus nos dá. Irmãos, a vida é uma safra só. E nós passamos, às vezes, boa parte da nossa vida perdendo tempo com coisas que não valem a pena, com coisas que não vão nos ajudar, com coisas que não vão edificar nada de positivo na nossa vida, na nossa história. Saber que o mundo muda, muda a gente. Saber que nós vivemos num mundo em constante transformação, transforma-nos também. E Salomão, ele vê a vida caracterizada por essas mudanças contínuas, e a conclusão que ele chega é que nós precisamos saber agir e reagir de acordo com essas oscilações e mutações. Com isso ele está dizendo, nós vivemos num mundo onde às vezes o choro vem antes da alegria. Por isso que ele diz, há tempo de chorar e tempo de rir. Poderia ser o contrário, né? O tempo de rir poderia vir primeiro, mas ele coloca o tempo do choro antes. Porque às vezes é assim, irmãos. Às vezes primeiro vem o choro, depois a alegria. Assim como a mulher que está para dar à luz ao filho, não é? Lá em casa, Gislene teve os dois, cesariana. Não deu para ter parto normal. E tem gente que fica filmando aí no parto normal. Vou dizer uma coisa para você, cesariana já é um negócio tenso demais. Normal é 10 vezes mais tenso. Que coisa complicada mesmo. Milagre da vida aquele negócio. Como que pode aquele bebezão? É demais, irmãos, é demais. Não é? Mas Salomão, ele está chamando-nos, queridos, a termos essa percepção, a termos esse discernimento, a termos essa compreensão de que, queridos, talvez pode ser o último abraço, o último beijo. Parece que Salomão, ao dizer que nós vivemos num mundo em constantes mudanças, ele está querendo colocar no nosso coração a necessidade da urgência e da valorização de cada oportunidade. Irmãos, a gente às vezes fala brincando, mas pode ser minha última pregação, eu não sei. Pode ser seu último culto, eu não sei. Com isso, queridos, sendo tomados por essa consciência, nós precisamos aprender a viver mais descomplicadamente, a sermos pessoas mais relax, a sermos pessoas mais felizes, a sermos pessoas que celebram mais a vida, a deixar de murmurar, a deixar de reclamar e celebrar mais. Tudo passa, irmãos. Eu olho hoje para trás, eu fico pensando, meu Deus, um dia desse eu era um adolescente, lindo, maravilhoso, só usava óculos de sol Ray-Ban, cabelo pretinho, fininho. E agora? Tudo mudou. Como já dizia Nelson Ned, tudo passa, irmão. Então, mas eu olho para trás e eu fico pensando, gente do céu, passou rápido demais. Mas, queridos, a vida é assim. Deixa eu dizer uma coisa para você que é adolescente e jovem. Quando eu estava lá atrás, com os meus 15, 16 anos, eu olhava a vida pensando o seguinte, não tem tempo demais, vai demorar demais, está longe demais. Mas agora eu olho para trás e eu digo, passou rápido demais. E é assim que funciona. Olhando lá de trás para frente, parece que tem muitos anos. Mas olhando cada frente para trás, passou rápido demais. Daqui uns dias eu já estou me vendo como avô. Entendeu?
40 anos, os filhos vão crescendo, passa rápido demais. Então, queridos, ter essa consciência de que nós vivemos num mundo em constantes mudanças deve fazer com que eu e você valorizemos a vida, cada momento, cada oportunidade, cada detalhe, cada situação. Porque passa. Passa. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, não é? Então, queridos, ter essa consciência, como que isso melhora a gente. Eu li um livro, ele dizia o seguinte: 40 dias para viver. O que é que você faria na sua vida se você soubesse que teria apenas mais 40 dias para viver? O que mudaria na sua vida? Terceira coisa, queridos, que Salomão chama a nossa atenção aqui para pensarmos, é acerca da necessidade de termos a consciência de que nada nessa vida será capaz de satisfazer-nos plenamente. Do verso 9 até o verso 14, ele diz o seguinte: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos homens, aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. E essa expressão aqui você pode substituí-la como, por exemplo, Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. O anseio pela eternidade. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem, olha só, do que regozijar-se e levar a vida regalada. Quem é que não gosta disso? Não é? E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Isso é bênção de Deus, certamente. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi, Deus fará renovar-se o que se passou. Notem, queridos, que Salomão, ele começa dizendo o seguinte no verso 9: que aproveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga. Ele está nessa porção aqui, queridos, ensinando-nos 3 coisas acerca dessa consciência que precisamos ter, que nada nesta vida será capaz de satisfazer-nos plenamente, porque nós estamos lidando com aquilo que é efêmero, nós estamos lidando com aquilo que é transitório, nós estamos lidando com aquilo que é passageiro. Por isso que ele diz: Deus colocou no coração do homem o anseio por aquilo que é duradouro. É por isso que a gente tem uma insaciedade constante. Sempre aquela consciência de que está faltando algo. Porque não tem nada, queridos, nessa vida que vai ser capaz de satisfazer o coração do homem, se não for a graça de Deus. E ele então nos ensina que nós precisamos entender a vida e ver a vida como uma dádiva de Deus. Verso 10: viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Mas ele faz a leitura aqui do trabalho não como algo penoso, consequência de pecado, mas ele chama a atenção para que os homens possam ver a vida como sendo uma dádiva, porque se nós não entendermos assim, nós perderemos a capacidade não só de compreender, mas de responder positivamente à vida. A vida é uma dádiva, é uma safra só. Passa. Segunda coisa, nós precisamos viver o temporário, mas cheio de anseio pelo eterno. Verso 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Desde que Deus criou o homem, colocou nele esse anseio por aquilo que seja duradouro, permanente. E é por isso, queridos, que Jesus veio para nos dar não uma vida temporária, mas ele veio para nos dar uma vida eterna. Não uma vida que passa, mas uma vida eterna. Terceira coisa, nós precisamos ansiar pelo eterno, mas desfrutar daquilo que é passageiro também. Porque olha só, verso 12 a 14: sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. E aqui então está o segredo
para que, diferentemente daquilo que nós venhamos a pensar acerca da vida, então vou viver a vida regaladamente, vou abusar, Ele está dizendo não. Deus coloca um freio, Deus coloca uma bússola, Deus dá uma direção. O temor a Deus. O temor a Deus. Ele faz tudo isso, nós precisamos desfrutar a vida, mas a bússola que nós temos é o temor a Deus, é o que vai nortear tudo aquilo que nós fazemos, é o que vai pautar todas as nossas decisões e todas as nossas celebrações, o temor a Deus. Mas, queridos, nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos lidando com aquilo que é efêmero, por isso há no coração do homem um anseio por aquilo que é duradouro. Nós vivemos num mundo onde tudo paz. A saúde, paz. A beleza, paz. A riqueza, paz. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. A única coisa que vai passar pela eternidade é o amor. Na glória não precisaremos mais nem da fé, nem da esperança, só do amor. E para terminar, queridos, a consciência de que nós estamos aqui de passagem. A partir do verso 15, do verso 16, ele diz: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Os nossos dias, né? Então diz comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Notem que Salomão aqui, ele está nos comparando aos animais. Não no que diz respeito ao destino da alma, porque os animais assim não as têm, mas no que diz respeito ao nosso corpo, no que diz respeito à morte, ele está dizendo que nós não somos diferentes dos animais, porque nós temos a mesma essência, fomos feitos do barro e todos vamos morrer. Com isso ele está dizendo que nós não temos nada, meus irmãos, para poder nos orgulhar, para poder ficarmos arrogantes, porque ele compara a nossa vida como dos animais. Animais morrem, nós também. E a gente às vezes passa pela vida achando que somos melhores do que os outros, que somos superiores aos outros, que somos mais do que os outros. Somos nada, irmãos. Somos como animais, conforme ele disse aqui. Porque os que sucedem aos filhos dos homens, sucedem aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Queridos, como que isso transformaria a nossa vida se isso estivesse bem presente no nosso coração? Como que nós seríamos assim mais descomplicados? Deixaríamos de ser menos azedos e mais amorosos. Deixaríamos de ser menos rancorosos e mais generosos. Deixaríamos de ser menos arrogantes e seríamos mais humildes. Mais humildes. Porque não somos diferentes dos animais. Que coisa, não? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Certamente os animais não são. Mas assim como eles, nós também morreremos. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem fará voltar para ver o que será depois dele? Partiu daqui e acabou. Não é? Não terá mais essas recordações. Deixei lá na terra, ai meu Deus, tanta conta para pagar. Deixei os meus bens para a viúva que está ainda inteirona, ai meu Deus. Nada disso. Com isso, queridos, somos convidados a pensar com carinho, com simplicidade e de maneira descomplicada acerca da nossa vida. Eu creio que entender algumas coisas ajuda-nos a viver sem se arrepender, a tomar decisões que estejam de acordo com a vontade de Deus e que seja para a glória de Deus.
E aqui, queridos, eu deixo apenas algumas aplicações para a gente pensar e praticar para a glória de Deus. A primeira delas é que nós vivemos num mundo onde tudo passa. Ou seja, viver num mundo onde tudo passa deve fazer com que eu e você almejemos por uma vida e um lugar que seja eterno. O apóstolo Paulo não atentava para as coisas que ele via, mas para as coisas que ele não via. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que se não veem são eternas. Você tem visto apenas o efêmero, ou será que você tem olhado um pouco mais adiante? Viver num mundo caracterizado por coisas efêmeras deve fazer com que eu e você almejemos por uma vida e um lugar que seja duradouro. Jesus veio para nos dar vida eterna. E eu lhe pergunto, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que você possui a vida eterna em Cristo Jesus? Que os seus pecados foram perdoados, que você foi justificado, que não há mais condenação porque você está em Cristo Jesus? Você tem consciência disso? Segunda coisa, é que o tempo do choro pode aparecer primeiro do que o tempo do sorriso. O tempo de prantear pode vir antes do tempo de saltar de alegria. Aprendo com isso que às vezes se faz necessário sair andando e chorando enquanto semeia, para só depois voltar com júbilo trazendo seus feixes. Às vezes a caminhada, queridos, ela é composta de lágrimas, de momentos difíceis, de decepções, de frustrações e assim por diante. Mas nós precisamos crer que nós servimos um Deus que é fiel, que a nossa vida está nas mãos de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus e que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mas nós precisamos saber disso, que às vezes a nossa caminhada vai se caracterizar, às vezes, pelo tempo do choro primeiro. Talvez seja o seu. Tempo do choro, o tempo do pranto. Terceira coisa, a necessidade de aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, vivemos num mundo onde tudo muda. Uma hora você está empregado, outra hora desempregado. Uma hora você está com dinheiro, outra hora o dinheiro está correndo de você. Uma hora você está com saúde, de repente você está doente. Mas uma coisa precisa estar firme no meu coração: a necessidade de aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Deixo aqui, para terminar, uma frase de Rubem Alves, falecido, falando sobre tempo. E ele disse assim: já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha vida. Já não tenho tempo para administrar milindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. São imaturas. Queridos, vamos viver com sabedoria. Fantástico, domingo passado, exibiu uma matéria dizendo que a AIDS, diferentemente de tudo que tem acontecido no mundo, no Brasil ela aumentou. No mundo ela vem diminuindo, mas no Brasil ela aumentou. Aumentou porque os coquetéis que foram lançados parece que trouxe a sensação de que a AIDS estava sob controle. E entre os adolescentes de 15 a 24 anos, o índice chega a ser assustador. Porque as pessoas estão banalizando o sexo cada vez mais, jovens não estão se cuidando, estão tendo relacionamentos em idades cada vez mais menores, pessoas se engravidando cada vez sem condições de cuidar dos filhos, sem ter condições financeiras, sem ter condições emocionais, sem ter condições sociais. Queridos, isso significa viver uma vida sem sabedoria. Sem sabedoria.
Cuide-se. Viva no temor do Senhor. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Para que não chegue lá na frente e você diz, puxa vida, poderia ter sido diferente. Para viver sem se arrepender.